nossa programação, e já anunciado anteriormente, nós teremos agora a apresentação da doutora Letícia Barbosa Jorge. Ela que teria 2 momentos distintos, agora estará agregando suas 2 apresentações em uma só. Combina com o Lunching Box, né, doutora? Então, assim, condensando conhecimentos, otimizando o tempo. Doutora Letícia Barbosa Jorge, por gentileza, venha ao palco. Nossa convidada possui doutorado pela Universidade de São Paulo, graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e fez residência médica clínica e nefrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. Possui título UTI AMIB e é membro do Comitê Nefrointensivismo AMIB e gerente médica da Fresenius Medical Care. Doutora Letícia estará nos brindando com os seguintes temas: diálise em pacientes críticos, a escolha de modalidades e análise. Bom, ela já está, então, com a doutora Godete, por favor, porque já faz essa apresentação dessa palestra singular. Vamos lá. Doutora Letícia. Então, Festival de microfone. Por que o assunto diálise é importante? Quem estava aqui ontem ouviu o professor Vecina falando de quanto nós temos procedimentos de diálise no SUS. Temos na saúde suplementar menos, mas nós temos muito no ressarcimento ao SUS, para quem faz análise de ressarcimento ao SUS. E nós temos também um lado meio obscuro das hemodiálises, porque a gente já percebeu em alguns casos que você tem a cobrança via SUS e cobrança também da saúde suplementar. Não precisa confirmar, doutora, a gente conhece isso, tá? Então, assim, e é um procedimento relacionado à doença crônica não transmissível, principalmente para pacientes hipertensos e idosos, hipertensos diabéticos e pacientes mais idosos, mas você também tem os jovens que têm doenças, glomerulopatias, principalmente, que vão levar a processos dialíticos. E é importante a gente conhecer, porque em algum momento esses pacientes podem ir para transplante renal, que nós temos que acompanhar. Aí entra um lado interessante da auditoria, que não é simplesmente glosar ou simplesmente ir lá e falar, não pago isso, não pago aquilo, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Mas, no momento em que eu começo a fazer um acompanhamento dos meus pacientes dialíticos, eu sei que em algum momento desta jornada, ele poderá ser um paciente de transplante renal. E aí eu tenho, por obrigação, enquanto operadora de planos de saúde, principalmente se for uma autogestão, que é o paciente que fica comigo, né? Numa cooperativa também, saber que ele pode ter agora o tratamento dialítico, muitas vezes da melhor maneira, mas saber que em algum momento ele pode chegar num transplante renal. Ok? Vamos lá, doutora? Serão 2 palestras, tá? Ela vai fazer tanto a nova evidência de hemofiltração online de alto volume e cuidados centrados no paciente, e já emenda com diálise em paciente crítico, escolha de modalidade e análise de custo-efetividade. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Agora foi. Muito... Foi bem perto da sua... Não, acho que funciona, está tranquilo. Né? Está todo mundo me ouvindo bem, então boa tarde para todo mundo. Aqui, está melhor? Agora foi.
Bom, então, boa tarde para todo mundo, é um prazer estar aqui. Então, eu vou fazer 2 palestras na sequência, né? Vai ser uma overdose falando sobre diálise, eu espero que vocês tolerem, na verdade. Mas os 2 temas são importantes e eu espero conseguir passar mensagens principais de acompanhamento de pacientes que usualmente são bastante graves. Eu queria agradecer mesmo pela oportunidade de poder apresentar aqui. Se puderem liberar minha primeira parte aí. Bom, então a gente vai começar, na verdade, discutindo um pouquinho sobre a hemodiafiltração online de alto volume. Então, vai ser interessante porque as duas palestras vão estar falando de diálise em si, mas de perfis muito diferentes, tá? Então, às vezes, até os próprios nefrologistas têm uma certa dificuldade em relação a isso, porque o paciente crônico é o paciente crônico e muito do que a gente aplica ali é válido para esse perfil de paciente, mas quando a gente vai para o ambiente hospitalar, as coisas mudam bastante. Então, eu vou tentar, inclusive, apresentar e mudar um pouquinho dessa ideia aqui, tá? E falar da parte centrada do paciente. Já me apresentaram, né? Eu sou gerente médica da Fresenius Medical Care. Nessa parte, então, da abordagem da hemodiafiltração online de alto volume, né, uma terapêutica voltada para um paciente com doença renal crônica terminal, propriamente dito, o que eu quero discutir com vocês aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente deve avaliar a diálise em si, os resultados que a gente busca no paciente. Depois eu vou apresentar as evidências mesmo, né, da hemodiafiltração online e dizer que a gente já tem outras conclusões, principalmente na parte de qualidade de vida, né, do que a gente deve avaliar aqui. Vou falar um pouquinho de como a gente centra o cuidado no paciente, como a gente otimiza essas mensagens e as mensagens finais. Começando, então, aqui por essa parte inicial, né? Então, o que eu queria chamar a atenção? Toda vez que a gente tem um paciente renal crônico terminal, esse paciente, usualmente, ele não é só um renal crônico, né? Ele é um paciente bastante complexo, com diversas comorbidades, né? E a diálise é uma parte do tratamento do nosso paciente. É claro que é muito importante o entendimento disso, por quê? Porque, além do que a gente consegue diretamente ofertar para esse paciente na diálise, a gente tem muitos fatores não diretamente relacionados à diálise, mas que devem estar continuamente sendo avaliados e tratados pelo médico e pela equipe multidisciplinar desse paciente, né? Então, faz parte do programa do que a gente deve tratar nesse paciente, avaliar isso aqui e também entender o quanto isso aqui impacta na diálise e o quanto a diálise impacta nisso aqui. A gente sabe que uma diálise de boa qualidade, por exemplo, vai fazer o nosso paciente tomar menos remédio, mas a gente precisa que o paciente seja aderente de dieta e, inclusive, de medicação para ele conseguir tolerar a diálise que ele precisa. Então, toda vez que a gente raciocina, inclusive, em como maneja esse paciente, né, e como a gente vai avaliar o nível de evidência nisso, muito do que a gente vai buscar é o que a gente consegue mudar em cada um desses fatores e o impacto que a gente consegue causar no nosso paciente, tá? Dito tudo isso, então, na hora que a gente quer avaliar a substituição, a terapia de substituição renal no nosso paciente, a gente vai ter, vou implementar uma nova terapia de substituição renal, eu vou fazer alguma mudança em relação a isso. É claro que eu vou pensar na minha hipótese aqui, tentar buscar na medicina baseada em evidência o que eu consigo provar, incorporar isso nas melhores práticas para então eu conseguir realmente impactar e mudar, né, a vida ou a qualidade de vida do meu paciente. E aí, nessa ideia que eu estou mostrando para vocês, é que nasce a necessidade, né, as necessidades não atendidas quando a gente oferece uma hemodiálise isolada para o nosso paciente. Eu sei que boa parte da plateia aqui não é nefrologista, eu acredito, né, e não tem o conhecimento do que realmente a gente busca e o que a gente tinha de ideia na hora que a gente estava, então, tentando melhorar o nosso método na hora que a gente traz hemodiafiltração. Então, aqui eu vou fazer um stopzinho só para a gente parar para entender o que na verdade é a diálise e como a gente faz a hemodiálise, né? Então, quando a gente está falando de hemodiálise, é uma técnica que a gente vai utilizar a filtragem do sangue
totalmente baseada nisso aqui, né, na difusão. E o que é a difusão? A difusão nada mais é do que a gente ter uma membrana semipermeável, onde as moléculas se atravessam por uma diferença de concentração de um lado para o outro, até a gente atingir esse equilíbrio. Então, na hora que a gente está pensando numa difusão para o paciente, é basicamente como a gente está pensando em fazer um chá. Então, é basicamente isso que a gente faz. O nosso sangue troca com uma solução de dialisato, que está mais concentrado de um lado, vai passar para outro, o que está do outro vai passar para esse lado. E aí, resumindo isso aqui, algumas coisas limitam essas trocas, tá? E o principal fator limitante, se a gente vai conseguir fazer passagem ou não passagem por esse filtro, é o tamanho do soluto, é claro, o gradiente de concentração, né, que vai ajudar a gente, temperatura, permeabilidade da membrana e a superfície da membrana. Mas aqui, nesse tamanho do soluto, o que acontece? Quanto maior for o nosso soluto, mais difícil vai ser esse soluto passar por aqui, né? Essa molécula ela acaba sendo uma molécula maior, ela tem menos energia e ela fica limitada por esse tamanho do poro, tá? Só para a gente poder entender. Então, tentando resumir isso tudo que eu falei para vocês aqui, isso é um sistema de diálise montado, né? Vocês veem que o nosso sangue está passando por um lado do filtro, a nossa solução de dialisato está passando o contrário desse sangue para melhorar a nossa eficiência de troca, tá? E aí essas moléculas pequenas a gente consegue passar para a nossa solução de dialisato e as moléculas que são maiores, as células e tudo mais, vão permanecer no sangue como a gente gostaria. A técnica de convecção, né, que é uma coisa que a gente utiliza quando a gente faz a ultrafiltração, e é, na verdade, o grande ganho quando a gente está falando de hemodiafiltração, ela funciona como? Ela já é uma técnica bastante distinta do ponto de vista da difusão. Por quê? Porque, ao invés da gente estar fazendo só a passagem da substância de um lado para o outro, a gente tem aqui, na verdade, uma força hidrostática que acaba carreando as moléculas, ela arrasta essas moléculas de um ponto a outro. Com isso, né, só fazendo algumas analogias aí, a água tem bastante força, então a gente acaba conseguindo carregar coisas de tamanhos muito maiores que não estavam passando dentro da difusão, tá? Então, basicamente, essa técnica de fluxo de água que a gente usa ganha para a gente um arraste para a gente conseguir tirar moléculas maiores. Então, na hora que a gente está falando de hemodiafiltração, que é o tema que eu estou falando com vocês aqui, é basicamente isso que a gente está falando. Eu estou passando uma solução de dialisato que vai trocar com o meu sangue e, ao mesmo tempo, eu estou utilizando uma solução, né, de reposição, porque eu estou usando a força da água para arrastar as moléculas que me interessam, muitas vezes, retirar do paciente renal crônico, tá? Só chamando a atenção de um conceito que eu acho que é importante a gente ter, na hora que a gente utiliza essa convecção, né, de uma forma expressiva, né, tirando o grande volume do sangue aqui, ao final da nossa fibra, uma quantidade de água do dialisato acaba voltando para o sangue, né, por conta de um problema de pressão mesmo, uma diferença de pressão. E isso faz com que a gente tenha uma grande preocupação em relação à parte de água da diálise, de qualidade de água da diálise, tá? Tanto do dialisato quanto da solução de reposição que a gente trabalha do ponto de vista prático, né? Então, são alguns aspectos para a gente prestar atenção. E qual é o racional, então? Né? As chamadas toxinas urêmicas, que são o que a gente facilmente, né, filtra quando o nosso rim está trabalhando adequadamente, elas são de diferentes formatos e tamanhos, né? Boa parte dessas toxinas, elas são bem pequenininhas e solúveis à água, vão sair facilmente em difusão, né? Então, a nossa diálise resolve facilmente isso. Mas boa parte dessas moléculas são essas moléculas aqui que a gente chama que tem um peso médio molecular. Nesse caso aqui, então, a gente acaba tendo dificuldade de retirar essas moléculas no clearance difusivo, né? E elas podem chegar a representar 25% de tudo que a gente encontra de toxina urêmica. É aqui a justificativa técnica de por que vale a pena a gente agregar clearance convectivo quando a gente está tratando os nossos pacientes renais, né? Então, entendido isso, a gente vai para aquele caminho de agora vamos buscar na medicina baseada em evidência se o que a gente está falando que tem plausibilidade biológica realmente vai se comprovar na clínica, né? Então, essa a gente vai para a segunda etapa do que a gente deve fazer do ponto de vista científico.
E aqui, nesse momento, hoje, a gente tem desde estudos de vida real até o próprio julgamento clínico e a evidência relevante de trials randomizados apontando aí o caminho do que a gente deve fazer. Levando em consideração sempre, né, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que medicina baseada em evidência não é única e exclusivamente trial randomizado. Medicina baseada em evidência é a soma das evidências do que a gente está trazendo para cá, até porque trial randomizado não é a medicina real, né? A gente trabalha no trial randomizado com uma subpopulação selecionada que muitas vezes não vai ser o paciente que está sentado na cadeira dialisando com a gente ali, né? Então, é o somatório disso, muitas vezes, o que a gente leva em consideração do que a gente vai avaliando, tá? E até os novos estudos, né, a gente tinha ainda dúvida do ponto de vista de trial randomizado e onde a gente estava nesse caminho. E isso não é um caminho incomum na ciência, né? Também é outra coisa que eu sempre brinco, que até a gente começar a implementar uma terapia e a gente conseguir, na prática, mostrar tudo de diferença, demora muitos anos. O próprio trombolítico, ele demorou mais de 10 anos para ser provado que melhorava a mortalidade de pacientes com infarto. Então, chamando a atenção aí que o caminho, às vezes, é muito árduo até a gente desenhar os estudos do jeito que a gente gostaria. Então, eu vou apresentar um pouquinho, né, do CONVINCE, que é o ensaio randomizado último, né, preparado. E foi dado esse nome a esse ensaio clínico justamente porque ele precisava vir convencer a aplicabilidade e o uso da hemodiafiltração depois dos aprendizados dos primeiros trials randomizados, né? Então, é natural que nos primeiros desenhos de trial randomizado a gente aprenda com eles até a gente conseguir desenhar um trial que a gente vai mostrar o que a gente está buscando, tá? Então, eles até deram esse nome muito por conta disso. E o que eles fizeram aqui, então? Eles dividiram os pacientes em 2 grupos, a gente tinha 680 pacientes, mais ou menos, em cada um dos grupos, para comparar o quê? Aqueles pacientes que estavam fazendo hemodiálise de alto fluxo, garantindo para esses pacientes um KTV acima de 1,4, tá? Todo mundo aqui sem reuso, como faz reuso no Brasil, né? Até chamando a atenção disso aí. Comparado com um grupo de pacientes que iam fazer hemodiafiltração, mas que eles assegurariam que esses pacientes estariam fazendo uma hemofiltração de alto volume, ou seja, um clearance convectivo acima de 23 litros. Por que isso foi tão importante? Porque até então os trials randomizados eram muito heterogêneos porque o volume convectivo não era garantido. Então, quando a gente atingia e separava os pacientes por quem chegou no volume convectivo alto, a gente conseguia mostrar benefício da terapia. Quando a gente não atingia isso, a gente não conseguia mostrar benefício da terapia, tá? Então, aqui o objetivo foi justamente a gente conseguir otimizar isso. Então, só para mostrar para vocês, os pacientes ficaram acima do alvo, né? Então, eles realmente conseguiram garantir o atingimento de volume convectivo. E aí, para vocês que são auditores, eu sempre falo isso, né? Isso precisa ser uma cobrança de quem está entregando a hemodiafiltração. Então, se eu proponho fazer isso como uma terapia, porque eu quero que meu paciente se melhore do ponto de vista de mortalidade, eu preciso assegurar que eu vou entregar a dose convectiva proposta, tá? É claro que pode ter algumas diferenças de tamanho de paciente, né? A gente está falando aqui de um perfil adulto e tudo isso. Mas, dentro desse modelo, aqueles pacientes que faziam hemodiafiltração tiveram uma redução de mortalidade de 23%. Né? Então, do ponto de vista de desfecho duro, desfecho sólido, a gente consegue encontrar uma diferença de mortalidade. Mas o CONVINCE não mostrou só isso, né? O CONVINCE fez uma ampla avaliação da percepção do paciente que faz hemodiálise. Então, esse ganho aqui, ele vai além, inclusive, de uma avaliação só, estou colocando uma terapia a mais, porque eles desenvolvem um questionário específico para pacientes dialíticos, né, para entender como ficam a percepção dos doentes em vários aspectos da vida dele. Então, ele queria explorar principalmente os domínios físicos, mentais e sociais do paciente. Esse questionário foi baseado e adaptado nos sentimentos e experiências dos pacientes com doença renal crônica, né, uma coisa bastante específica. Eles asseguravam a monitorização contínua desses pacientes, foi um grande número, né,
de avaliações que eles conseguiram para a gente conseguir pensar e chegar na conclusão, né? Então, se gerou um banco de dados enorme, que possivelmente, progressivamente, a gente vai conhecer melhor os resultados disso, mas os primeiros resultados já começaram a ser publicados, né, nessas diferentes linhas aqui. Então, só para vocês terem uma ideia do que foi avaliado do ponto de vista físico, mental e social do paciente. E eu acho que, assim, dos principais aspectos, né, que a gente acaba tendo de resultado é um ganho cognitivo daquele paciente que faz hemodiafiltração e um ganho de atividades sociais desse paciente, né, que a gente sabe que para o paciente em diálise acabam sendo pontos muito importantes, tá? Então, aqui destacando, né, vocês veem que fazer diálise na vida do paciente sempre tem um declínio em relação a vários aspectos da nossa vida, independente da técnica com a qual a gente está trabalhando, mas o declínio em hemodiálise, por exemplo, cognitivo, é ainda mais expressivo, né? Declínio de atividade física também é a mesma coisa. Declínio de participação em atividades sociais. Então, isso acaba sendo um aspecto muito importante na hora que a gente vai avaliando esses aspectos mentais e físicos do paciente em diálise, tá? Então, um ganho aí, além do que a gente estava falando disso aí. Aí, a outra coisa que eu queria falar, né, que aí a gente foca sempre muito no Convince, porque o Convince foi o último estudo apresentado, mas o Convince, na verdade, ele vem agregar a uma base de evidências que já se existia, né? Então, a gente, na verdade, não tem só esse estudo para dizer que realmente a gente consegue melhorar, porque o Convince, ele reduziu todas as taxas de mortalidade. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, então, tá vendo? Não diminui a mortalidade cardiovascular. Não é verdade, porque o estudo foi desenhado para ver mortalidade global. Né? Na hora que a gente vai avaliar em subanálise, juntando a evidência que a gente consegue encontrar redução em diversas causas aí importantes de mortalidade de um paciente em diálise. Mas lembrando que toda a evidência caminha que para a gente conseguir o que a gente gostaria com a hemodiafiltração, eu preciso fazer isso atingindo um volume convectivo adequado, né? Sem isso, não é possível. E aí, de novo, só mostrando, né? Então, a redução cardiovascular no somatório, de mortalidade cardiovascular no somatório do que a gente tem de evidência, vocês veem que realmente vai aparecendo aí, sim, como uma diferença. Os primeiros estudos falham em mostrar, isso também é interessante, por quê? Porque aqui não tinha meta de volume convectivo, a gente vai aprendendo com o nosso erro, né, e redesenhando os estudos da forma que a gente gostaria. Ainda tem um grande estudo que está em andamento, né, e a promessa é que esse estudo vai sair esse ano ainda. Então, mais um estudo para validar isso. Isso tem sido muito esperado pela comunidade nefrológica e como um estudo que vai conseguir agregar mais dados para a gente do ponto de vista prático aí. Passando ao que a gente deve fazer com cuidados do paciente, né? Então, eu já falei para vocês aqui algumas vezes, o alvo de quando a gente prescreve uma hemodiafiltração precisa ser o atingimento da dose convectiva, né? Não faz sentido a gente não buscar arduamente isso. Então, se eu quero os efeitos que eu estou dizendo que a hemodiafiltração pode fornecer ao meu paciente, né? Que é melhora da parte hemodinâmica, controle urêmico, controle da anemia e até redução, às vezes, de medicação de anemia, né? Isso é bem descrito do ponto de vista de literatura, inflamação, minimização de risco cardiovascular. Este tem que ser o meu foco principal, né? Na hora que a gente está falando isso, objetivando mesmo a melhoria do atingimento da redução desses solutos urêmicos com os quais a gente já colocou aqui, tá? A beta-2 acaba sendo muito de uma molécula que a gente usa como marcador de molécula média, porque ela é um bom marcador e a gente consegue dosar de vez em quando. E aqui é só para vocês terem uma ideia da diferença dos níveis quando a gente está aplicando hemodiálise e hemodiafiltração. Né? E a gente sabe que o aumento do nível sérico disso se correlaciona com mortalidade. Então, é mais uma vez só mostrando essa plausibilidade biológica. Agora, tentando explicar algumas coisas técnicas, né, para vocês, as modalidades de substituição que a gente trabalha na hemodiafiltração de alto volume, na grande maioria das vezes, a gente vai utilizar essa técnica aqui, a pós-dilucional. Todos os trials randomizados foram confeccionados assim.
A utilização dessa técnica pré-dilucional é mais realizada no Japão, lá eles são pequenos, né, e aí às vezes é um pouco mais fácil o manejo desse paciente, mas a grande maioria dos estudos estão aqui. O que é o racional? Se a gente utiliza a técnica pré-dilucional, a gente dilui o sangue antes de passar no filtro e o volume convectivo precisa ser pelo menos o dobro. E aí vai ficando muito difícil o atingimento do volume convectivo e o consumo de água, inclusive. Tá? Então, é por isso que, usualmente, a gente vai preferir a técnica pós-dilucional, mas, para vocês entenderem, eu não posso concentrar o meu sangue, fazer uma fração de filtração muito maior do que 25%, 30%. Então, o fluxo de sangue ele acaba sendo a principal ferramenta que a gente tem para atingimento do volume convectivo. Logo, pacientes que não tenham um bom acesso de diálise dificilmente vão conseguir atingir um volume convectivo adequado. Então, eu sempre brinco, né, que o acesso venoso de um paciente em diálise é o coração do paciente em diálise, é a coisa principal que a gente tem que ter como objetivo e cobrança, inclusive, né, se a gente quer um atingimento de volume convectivo e de dose adequada de diálise, tá? Existem alguns protocolos de implementação, mas usualmente, até para quem faz auditoria, é importante saber que a gente aumenta progressivamente o volume convectivo. Então, se vocês forem checar, pode ser que no início o paciente não tenha atingido, mas tem que ter um plano de atingimento, tá? Justamente porque existe um período de adaptação do paciente à convecção e ele pode fazer um pouco de desequilíbrio, inclusive, né? Então, por isso que a gente faz progressivamente o aumento dessa dose convectiva para vocês poderem entender. O principal fator, né, que eu já falei, para a gente conseguir chegar no volume convectivo adequado é sempre o fluxo de sangue do paciente, né? Então, essa é a ferramenta fundamental, tá? Aqui é para quem está indo e quem não está. E aí aqui, só para deixar claro para vocês quais são os fatores principais do que a gente deve avaliar no que a gente vai prescrever no nosso paciente, né? Então, o fluxo de sangue, acabou que eu falei bastante. O tempo de tratamento também, né? Essa é uma guerra, porque os pacientes adoram não fazer o tempo de tratamento prescrito, né? E eu sempre brinco que eu prefiro sempre começar o paciente pelo máximo do tempo, porque não tem nada pior do que aumentar o tempo para o paciente, mas reduzir a gente consegue. Então, eu sempre coloco 4 horas para mais aí, depois, se possível, a gente baixa, tá? Porque realmente, sem tempo, a gente não atinge o que a gente precisa. A anticoagulação é muito importante, né, para a gente não ter perda de fibra e nem nada disso. Composição eletrolítica e as máquinas com as quais a gente está trabalhando, né, podem ajudar bastante. Aqui é só para vocês verem a diferença entre fluxo de sangue e o impacto do volume convectivo. Dificilmente um paciente que atinge volume de sangue bom não vai atingir o volume convectivo que a gente quer, né? Então, essa talvez seja a principal estratégia do que a gente vai... Ali é só ensinando, tá, como a gente calcula. Outra coisa, o hemodializador com o qual a gente está trabalhando, ele tem que ter determinadas características específicas, né? Uma permeabilidade hidráulica elevada, um coeficiente de sieving de molécula média alto, para fazer sentido o que a gente está aplicando aqui, e uma baixa perda de albumina. Toda a parte de hemocompatibilidade é muito importante, né? A gente trabalha muito em desenvolver dialisadores com área de superfície que aumentam e, conforme a gente faz isso, a gente consegue otimizar e melhorar o volume convectivo dos nossos pacientes. Então, basicamente, são os caminhos que a gente pode tentar. Do ponto de vista científico, cada vez mais a gente vai tentando otimizar a melhoria dos capilares para a gente conseguir ter menos resposta inflamatória dos pacientes, menos agregação de proteína e efetivar uma melhor diálise do ponto de vista de aspectos gerais. Tá? Então, o Cordiax e o Coral, né, são os filtros que acabam que a gente mais trabalha do ponto de vista de hemodiafiltração, e o Coral está chegando agora aí no Brasil com esse perfil menos inflamatório, com menos reação aí de um aspecto geral. Tá? Aqui são as remoções de beta-2, que eu já comentei um pouquinho, e da biocompatibilidade, não perda da albumina. Até comparando um pouquinho, né, aquelas diálises expandidas que a gente fala, né, que faz clearance difusivo com membrana de alto cutoff, o problema disso para paciente crônico é que acaba que a gente perde uma quantidade muito maior de albumina do que na técnica convectiva propriamente dita. Tá? Um outro aspecto importante da hemodiafiltração é a parte de consumo de água, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito, inclusive por aspectos ecológicos, como a gente pode manejar para tentar melhorar isso.
e basicamente a gente tem máquinas que conseguem fazer a automatização do fluxo de dialisato que a gente está usando em proporção ao fluxo de sangue e uma automatização também do quanto a gente está dando de volume convectivo para a gente não jogar água fora, né? Então, não adianta eu dar um volume convectivo mais alto e uma dose de dialisato mais alta se meu fluxo de sangue não está conseguindo trocar com aquela água. Então, essa automatização ajuda muito a gente nesse sentido, né? Então, a máquina consegue perceber a viscosidade do sangue e ajustar o máximo de volume convectivo que a gente consegue fazer para o paciente, né? Então, isso acaba sendo um aspecto bastante interessante. Então, para a gente comparar quando a gente utiliza essa ferramenta ou não, a gente acaba conseguindo atingir um volume melhor, tá? O volume de substituição é quanto de solução de substituição eu estou dando e o volume convectivo vai ser esse volume de substituição mais a taxa de ultrafiltração que eu fiz do meu paciente, né? Só para deixar claro. E aí aqui é só para vocês verem como a gente consegue reduzir o consumo de água, né, que a gente faz numa sessão de diálise na hora que a gente utiliza essas estratégias aí da automatização. E é claro que com volume convectivo eu consigo substituir um pouco do que a difusão faz, então eu consigo baixar um pouco o meu fluxo de dialisato e otimizar a depuração de moléculas que a gente está fazendo para o nosso paciente, tá? Então, acho que esses são os aspectos principais. Eu já falei isso aqui, né? A gente tem um número mágico de 23 litros de volume convectivo, mas lembrar que, a depender de qual população a gente está trabalhando, os tamanhos médios dos nossos pacientes podem ser distintos, então, alguns ajustes podem ser justificados, né? Então, como eu estou falando para uma plateia de auditores, é claro que se eu tiver uma senhorinha de 40 quilos, pode ser que ela não atinja o volume convectivo de 23, mas ela não precisa de um volume convectivo de 23. Então, é importante que a gente conheça as regras gerais que a gente passa de recomendação, mas que a gente consiga individualizar isso também do ponto de vista prático, tá? Aqui é da beta 2 que eu já falei. E aí, só como últimas mensagens, né, eu acho que o percurso científico que a gente precisa para uma terapia renal substitutiva ser incorporado na clínica foi sendo cumprido ao longo do caminho, né? Então, a gente sempre teve necessidades não atendidas para o tratamento dos pacientes dialíticos, né? Nesse contexto se surge a necessidade de a gente conseguir fazer uma extração melhor de moléculas médias e a gente consegue justificar por que de hemodiafiltração. A gente vai para os nossos estudos clínicos e trabalhar na medicina baseada em evidência para conseguir incorporar isso nos guidelines, e a gente está vivendo hoje esse momento de mudança de paradigma e de prescrição disso, né? A gente, então, tem a informação do ponto de vista de literatura bem sólida, né, de melhorias com a utilização de hemodiafiltração. E estamos aí nesse novo paradigma do que a gente gostaria. Eu acho que é isso. É claro, eu sempre gosto de falar isso aqui, né? A gente sempre resolve um problema com várias outras dúvidas, então acho que a gente ainda tem muita coisa para resolver no aspecto geral dos pacientes de diálise crônica, mas pelo menos a gente vem avançando e melhorando o cuidado dos pacientes. Dúvidas aí? Alguém? Vou passar. A gente nunca falou tudo. Se deixar, eu fico aqui até amanhã falando. Eu falo que é uma maravilha. Não, a segunda aula não vai ter ainda. Essa é a primeira. Fale tudo? Então, vamos para a segunda aula. Podem colocar aí. Vamos mudar 360 de tema agora. Não, faz assim. Não sei o que vocês pensam. Acho que ela poderia fazer toda a explanação